Há 11 anos, o mês de novembro é dedicado à prevenção e combate ao câncer de próstata e aos cuidados com a saúde masculina. E sobre o Novembro Azul, é sobre o Novembro Azul que a gente conversa agora no quadro de saúde. Com a gente, o urologista e presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, seccional aqui do Rio Grande do Sul, Dr. Alexandre Fornari. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Vives. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo falando sobre o Novembro Azul, que é tão importante para a nossa população masculina aí. É verdade. E você aí de casa, amigo, e também, se você está aí com a companheira, com a esposa, algum familiar, se você tem alguma dúvida sobre a saúde masculina, pode mandar para a gente por mensagem de texto pelo WhatsApp 99588-2374. Também pode mandar sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no quadro de saúde. Bom, vamos começar o nosso Novembro Azul, dia 1º. É verdade. Nada melhor do que começar no primeiro dia do mês. Primeiro dia. Bom, doutor, segundo dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, apontam que cerca de 70 mil novos casos de câncer devem ser diagnosticados este ano só no Brasil. Exatamente. Nesses 11 anos de campanha aqui no Brasil, 11 anos de Novembro Azul, a gente evoluiu junto ao diagnóstico primeiro, que acredito que a parte mais importante é o diagnóstico precoce, acima de tudo. Exatamente. O diagnóstico precoce é a grande chance de cura do tumor de próstata, do câncer de próstata. Nós vamos ter aí 68 mil diagnósticos no próximo ano, mas um dado também muito importante é que desses 68 mil, 15 mil homens vão morrer de câncer de próstata. Se nós considerarmos o seguinte, que um diagnóstico precoce, a gente cura mais de 90% dos homens, a gente vê que os números não fecham, porque está morrendo muito mais gente do que deveria. Se nós fizéssemos diagnóstico precoce em todos os homens, nós salvaríamos muitas vidas. Então é muito importante que se faça uma visita ao urologista, um acompanhamento ali a partir dos 50 anos, especialmente naqueles pacientes que têm algum familiar já com câncer de próstata, e isso talvez salve a vida deles. Sim. Agora, que fatores a gente pode atribuir a esse diagnóstico tardio? São fatores culturais, como a gente já discutiu mais de uma vez, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, essa ideia do machão, do gaúcho machão, que às vezes acaba evitando exames, ou até mesmo outra questão que envolve os homens. Em pesquisas mostram que as mulheres cuidam mais da saúde do que os homens, né? O que a gente pode entender, né, dentro da cultura masculina? Por que evitar não só o exame do toque, por exemplo, junto ao urologista, mas até mesmo outras consultas que podem ser feitas com outros médicos? O homem parece ser mais relapso quanto à sua saúde. O homem tem uma questão cultural de que ele é o provedor da casa, ele tem que cuidar dos outros, mas ele não precisa se cuidar ou ser cuidado. Ainda tem essa cultura de que o homem ele se sente mais frágil no momento de ser cuidado. Muito diferente das mulheres, porque elas se cuidam mais, inclusive elas cuidam mais dos homens. Sim. A gente sabe que a principal razão que leva os homens à consulta é por insistência da mulher ou das filhas mulheres, que tem um papel muito importante também nessa condição. Então, assim, ainda temos muita dificuldade para que o homem vá ao médico. Sim. E o Novembro Azul ele é muito importante nisso, porque é a única campanha de saúde que se tem para os homens. Para as mulheres tem campanha de câncer de colo de útero, tem de câncer de mama, tem várias coisas relacionadas à gestação. Para as crianças existe vacinação, outras coisas, mas para o homem só existe o Novembro Azul. Então essa é a grande chance de levar o homem ao médico. Sim. Uma vez a gente falava, era
basicamente relacionado ao câncer de próstata, o Novembro Azul. Hoje se evoluiu um pouco mais. Esse homem ele deve ir ao médico, ele deve receber orientações sobre hábitos de vida saudáveis, ele deve fazer outros exames com uma dosagem de glicose para ver se não está com diabetes no início, dislipidemias, que é aumento de colesterol, triglicerídeos, essas coisas. Todos esses fatores de risco para outras doenças, eles também são avaliados. Sim. Então, o Novembro Azul ele inclui uma avaliação bem mais ampla do que só o câncer de próstata. E isso realmente parece impactar muito na saúde dos homens. Então, dá para a gente dizer que o Novembro Azul, a gente está falando de saúde masculina. Exatamente. Perfeito. Bom, agora vamos voltar ao foco para o câncer de próstata, porque esse é o segundo tipo de câncer mais comum entre homens, atrás apenas do câncer de pele, que é o de maior incidência, por exemplo, no Brasil. Como é que a gente pode entender a progressão da doença? Ela costuma ser silenciosa ou tem estágios silenciosos? Há sintomas iniciais que possam indicar que o homem vai desenvolver a doença? O que acontece com o câncer de próstata é que é um tumor de evolução lenta. Por exemplo, o câncer de pulmão, que é um dos que mais matam, é porque ele tem uma evolução mais rápida. Sim. Então, você faz o diagnóstico e a evolução ela é muito rápida e muito agressiva. O câncer de próstata, desde que ele se aparece, que ele se tornaria clinicamente detectável até ele se tornar um estágio de difícil tratamento e cura, se passa muito tempo. Então, nós temos uma janela de oportunidade para fazer o diagnóstico precoce num momento em que ainda dá para tratar muito grande. Por isso que tem essa discrepância. Por exemplo, 68 mil homens vão ter o diagnóstico, mas só 15 mil vão morrer do câncer de próstata. Porque existe uma grande janela de diagnóstico precoce e de tratamento que pode ser feito, e isso melhora muito a sobrevida dos pacientes. Agora, com a internet, a gente recebe um bombardeio de informações e algumas são fake news, algumas histórias a gente precisa desmistificar. Mito ou verdade, doutor? Um estudo da Universidade de Boston, nos Estados Unidos, publicado em 2016, sugere que homens que tinham mais relações sexuais teriam um risco de até 22% menor de desenvolver o câncer de próstata. Existe essa relação, o número de relações sexuais, a frequência e o risco de desenvolver o câncer de próstata? O que acontece é o seguinte: esse tipo de estudo ele propicia muito a ter esses resultados pouco convencionais ou inesperados. O que acontece? Isso vê uma associação. Eu pego uma coisa, relação sexual e câncer de próstata, e avalio isso. Ou vão ter mais ou vão ter menos, tá? Mas a plausibilidade científica, o porquê, o motivo e principalmente o controle dos outros fatores que são envolvidos, você não sabe quando pega um estudo desses se os que têm mais relação sexual talvez tenham mais familiares com câncer de próstata, e naquele grupo aconteceu isso, que já é um câncer de próstata, que é um fator de risco já bem conhecido. Então, esses estudos de associação, eles são muito falhos, tá? Não existe, assim, uma relação direta entre o número de relações e a incidência de câncer de próstata. Há alguns anos atrás surgiu um estudo também desse tipo, relacionando que os homens que faziam vasectomia tinham mais câncer de próstata. E aí depois surgiram vários outros estudos que desmentiram isso. Sim. Não existe nenhuma relação entre você fazer uma vasectomia e vir a ter câncer de próstata. Sim. Então, esses estudos de associação, que eles não envolvem um controle de vários fatores de risco, controle de todas as variáveis, eles são muito difíceis de ser considerados como verdadeiros, assim. Agora, vamos pegar outros hábitos como tabagismo, alcoolismo e até mesmo aqueles que não
têm cuidado ao ter relações sexuais, não estão sim. preocupados com DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Existe alguma relação nesses fatores aí? A princípio, não. Existe em relação para outras doenças, mas em relação especificamente ao câncer de próstata, não. Sim. Os fatores de risco mais relacionados ao câncer de próstata realmente é a idade. Quanto maior a idade, maior o risco. A história familiar, especialmente pelo lado do pai, ela é um fator de risco muito forte. E a gente tem a raça negra, que eles têm mais uma incidência maior de câncer de próstata, e tem outras coisas relacionadas, por exemplo, a ingesta de gordura animal, tá? Que parece estar relacionada ao desenvolvimento de câncer de próstata. E aí dá pra gente imaginar que os gaúchos, por consumirem carne e terem a carne dentro da sua cultura, com o churrasco, uma representação. Sim, nós somos o estado que mais tem câncer de próstata no país, proporcionalmente à nossa população. Por isso, mais importante ainda a prevenção aqui no nosso estado. Sem dúvida. Agora, uma vez feito o diagnóstico de câncer de próstata, como é feito o tratamento, né? Se a gente já evoluiu bastante, e se a rede pública está preparada para prestar esse atendimento à população? Sim, nós temos atendimento pela rede pública. Aqui tem alguns programas da Secretaria de Saúde. O básico, o mais conhecido e o que melhor funciona é o Disque Onco, em que você pode, por telefone, agendar, tendo um diagnóstico de câncer de próstata, agendar uma consulta já no hospital onde vai ser feito esse tratamento. Se consegue uma cobertura boa pela rede pública. Talvez não é ideal, mas nosso país também tem sérios problemas, é difícil de se ter uma cobertura ideal. Em relação ao tratamento, basicamente é assim: se você tem um câncer de próstata localizado, que ele está só na próstata, o tratamento basicamente é radioterapia ou cirurgia, tá? Tratamento inicial. E aí depois tem o acompanhamento. Para tumores de próstata mais avançados, que já tenham metástase, que já tenham se espalhado, estejam além da próstata, muitas vezes não se faz cirurgia, muitas vezes não se faz radioterapia, se faz tratamento hormonal. E hoje nós temos vários... escalonado. Nós temos várias possibilidades de tratamento hormonal, inclusive drogas que nesse ano de 2018 entraram já para o rol para ser fornecidas pelo SUS, que melhoraram muito a qualidade de vida. E além disso, depois, no estágio realmente mais avançado, aí se tem quimioterapia também. Mas esse tratamento com hormônios, que ele é uma primeira fase assim para tumores mais avançados, ele tem evoluído muito, tem dado excelentes resultados. A toxicidade, ou seja, os efeitos colaterais são baixos. E isso prolonga muito a sobrevida dos pacientes. Sim. De forma que a gente vê que só 1/4 dos homens que têm o diagnóstico de câncer de próstata vão morrer pelo câncer de próstata. Muitos desses vão morrer em tratamento de outras causas. Sim. Agora, a gente insiste que o diagnóstico precoce é fundamental. Sim. Hoje, na área do diagnóstico, vencendo também aqueles mitos que a gente enfrenta, né, quanto à cultura masculina, sobre o exame do toque, por exemplo, né, a gente insiste que isso é bobagem, o homem precisa fazer o exame se for o caso. Agora, a questão é o caso. Todos devem passar pelo exame do toque? Qual o exame mais importante? Ou o exame de sangue é a primeira fase do diagnóstico, a parte mais importante? Muito interessante essa questão, Vives. Até uns anos atrás, a gente não tinha, claro, essa ideia, mas após alguns estudos se viu que os pacientes com câncer de próstata, em 80% das vezes, pelo menos se faz diagnóstico pelo exame de sangue, que é o PSA. Mas em torno de uns 20%, a gente consegue fazer o diagnóstico pelo exame de toque. Tá? Então, sempre
a associação dos dois métodos é o que nos produz melhores resultados em termos de diagnóstico. Perfeito. Depois desses, em vindo algum dos dois alterados, ou o toque ou o exame de sangue, o paciente tem que fazer uma biópsia de próstata e aí se vai ter o diagnóstico ou não. Tá? O que surgiu de novidade também nos últimos anos foi a ressonância magnética, que agora ela tem algumas informações que nos dizem se aquela próstata tem uma suspeita maior ou menor de ter câncer de próstata ali. Então, muitos pacientes acabam não precisando fazer a biópsia. Isso é bom, porque é um exame invasivo a biópsia, né? Bom, então a gente tem mais uma opção agora para o diagnóstico. Exatamente. Com a ressonância. Para finalizar, a gente já está chegando ao final da nossa conversa. Como a gente falou que o Novembro Azul é dedicado à saúde masculina e não só ao câncer de próstata, já na passagem para a melhor idade, né? Já com o homem idoso, chega a andropausa. Ela pode ter algo associado, né? Vamos entender a saúde masculina como um todo. Não só a próstata, mas outros cuidados que a gente deve ter na chegada da tal andropausa. Todo mundo conhece a menopausa, mas a andropausa, dá pra gente explicar rapidamente? Bom, a andropausa, ela se caracteriza pela diminuição dos níveis de testosterona, que é o hormônio masculino, no sangue. Isso pode levar a uma série de sintomas, tá? Desde problemas de ereção, diminuição da libido, que é a vontade de ter relação, pode estar associada à perda de massa muscular, perda de massa óssea, levando a o que a gente chama de osteopenia. A semelhança do que acontece com as mulheres, predispõe a fraturas enfim, uma série de outros problemas. A andropausa, a diminuição do nível de hormônios, pode estar relacionado a depressão, que é muito comum nos idosos, e não só ao aparecimento da depressão, mas a uma falta de resposta ao tratamento para essa depressão. Pode ser por níveis baixos de testosterona. Então, é uma gama de situações. Sim. Se nós temos o que a gente chama de idoso frágil, tá? Que é aquele velhinho que tem um pouco mais de dificuldade para caminhar, que não tem uma mobilidade adequada, que já não tem uma cognição, a questão de entendimento e compreensão já não é tão boa quanto era antigamente. Esse paciente ele deve ter a sua testosterona checada, porque se estiver muito baixo, ele vai se beneficiar de uma reposição de testosterona. E aí é indicado, então, a reposição? Aí seria indicado. Se nós temos sintomas compatíveis e nós temos níveis baixos de testosterona, está indicado a reposição. Agora é bom avisar para... Acredito eu que seja bom alertar que nenhuma reposição deve ser feita sem orientação médica. Exatamente. A gente vê muita gente usando testosterona para aumentar a massa muscular, para outras situações, e a gente sabe que níveis acima do normal de testosterona, eles estão relacionados à hipertensão, à morte súbita por problemas cardíacos e a uma série de outros problemas que são muito graves, né? Sim. Então tem que se ter bastante cuidado com isso. Para fechar, doutor, já agradecendo a sua presença, doutor Alexandre Fornari, urologista, também presidente da Sociedade Brasileira de Urologia Seccional aqui do Rio Grande do Sul. Doutor, muito obrigado pela presença. Dicas gerais para que a gente possa conservar a nossa saúde, a saúde masculina dos meninos. Olha, muito importante, alimentação saudável, tá? Exercício físico, são basicamente as duas coisas que mais se relacionam a um envelhecer saudável. Perfeito. Tá? Se inventa muitas coisas, surgem alimentações, reposição da vitamina D, virou uma febre, isso e aquilo, mas até hoje não se foge de uma alimentação saudável. Quanto mais naturais, menos processados são os alimentos, melhor é essa alimentação, e o exercício físico. São
as duas grandes dicas que vêm desde o início da humanidade que nos trouxeram até aqui hoje. Permita-me acrescentar mais uma. Vamos parar de bobagem e visite o seu médico regularmente, faça o seu check-up, intensifique, né, para que você não fique aí sendo pego de surpresa num momento muito ruim, quando pode ser muito tarde. Então vamos lá, vamos mudar esses números, cada vez mais cuidar da nossa saúde, meninos. Muito obrigado pela oportunidade. Seja bem-vindo, doutor, seja bem-vindo. Obrigado. Até o próximo encontro. Saúde, meninos, saúde!